Fala, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje é um vídeo diferente, porque hoje eu gostaria de agradecer ao Super Xandão, ao Alexandre, por todos os ensinamentos que ele gerou na minha vida, todos os impactos positivos. E com certeza, com toda certeza, não foi só na minha vida, e foi na vida de muitas pessoas, principalmente jovens. Então, tudo começou em 2020, na pandemia ali, quando eu conheci o canal dele na Twitch, quando explodiu, né? E assim, era uma pessoa muito engraçada e já dava para perceber que era alguém compromissado com a verdade. Só que era algo mais do hype ali, né? E aí, ao longo do tempo, conforme ele foi falando as verdades, muitas pessoas foram deixando de acompanhar, né? E passou aquela fama inicial. Por mais que hoje em dia ainda é uma pessoa muito assistida, né? Só que diminuiu muito as pessoas que acompanham, justamente porque poucos são os que aceitam as verdades desse mundo, né? Então, quando eu decidi gravar este vídeo, foi quando eu comecei a pensar, né, no que eu ia falar. E foi aí que eu percebi o grau, o tamanho dos impactos positivos que o Super Xandão gerou na minha vida. E é por isso que eu preciso estar aqui gravando esse vídeo de agradecimento, por mais que eu fique até com vergonha de estar aqui, mas eu preciso fazer esse vídeo. Então, vamos lá. Ele foi uma influência positiva muito grande, uma pessoa que trouxe à tona o caráter, certo? Foi uma referência de caráter e que muitas vezes, não que os nossos pais não nos ensinem, mas tem muitas coisas nesse mundo que estão totalmente distorcidas nesses fins dos tempos. Então, quando tem alguém falando diversas verdades, te ensinando a não ser carente, a você buscar o Criador, buscar a Bíblia e buscar as verdades desse mundo e ser alguém de caráter e forte, é uma coisa que impacta muito e que nos auxilia, porque quando você tenta ser uma pessoa correta, você acaba sofrendo muito, sendo rejeitado. Então, eu tenho certeza que ter muitas vezes ali nos momentos de solidão ou nos momentos de confusão mental, ter ali os vídeos do Super Xandão ajudou muito na questão da motivação, no desenvolvimento de caráter e também no desenvolvimento intelectual e de propósito dessa vida. Compreender qual que é o verdadeiro objetivo, que é servir o Criador. Ou seja, uma vida que não tinha sentido ganhou um verdadeiro sentido, que não é servir a mim mesmo. Então, assim, foi uma pessoa que com certeza me incentivou muito a ler a Bíblia. E toda honra e glória é do Criador. Naturalmente também foi o Espírito Santo que me convenceu, que me chamou para ler a Bíblia. Só que é inegável a influência que ele teve ao falar para ler a palavra do Criador, ler a Bíblia, e acabou me dando essa fome mesmo de buscar pela verdade na fonte correta, né? Então, foi uma pessoa também que me ajudou demais a despertar da Matrix, então, a compreender, né, e juntar as peças do quebra-cabeça desse mundo que é um mundo de mentiras. Então, isso vai desde o quê? Desde a questão de Hollywood e dos vendidos, né, dos artistas vendidos, da questão da política, que é tudo uma farsa, né? Não existe esquerda e direita. A verdade é que não vai mudar. Infelizmente, até a volta do Messias, nós sabemos que as coisas não irão melhorar. E que mais? Entre outros temas diversos, eu poderia falar aqui sobre a questão do protetor solar, a questão da pirâmide alimentar, entre diversos assuntos. Então, principalmente sobre a TP. Então, em relação a isso, é muito interessante que o que nós buscamos, nós que chegamos a essa conclusão? Nós não buscamos a nossa própria verdade ou o conforto. O que a gente faz? Pede ao Criador por sabedoria
para Ele nos conceder a sabedoria e para nos mostrar a verdade, não importa o quanto doa e o quanto sejamos rejeitados pelo mundo. Então isso é o que aconteceu comigo, com o Super Xandão, com o Rômulo e com milhões de pessoas pelo mundo. Só que o triste é que quando eu comecei a ouvir alguns argumentos e questionar, quando eu ia conversar com as pessoas, elas zombavam, porque é a programação mental que o sistema faz com as pessoas. Simplesmente não questionar, porque para isso que serve a escola, né? Para fazer as pessoas sofrer a lavagem cerebral e fazer as pessoas pensarem e agirem e se conformarem com esse sistema, né? Da corrida dos ratos, enfim. E dessa forma, então, eu lembro quando eu comentava com os meus amigos, eles riam da minha cara, sendo que eu nem estava dizendo que eu acreditava naquilo, estava simplesmente questionando, né? Então isso é uma coisa interessante. E após anos orando ao Criador, buscando por sabedoria, eu cheguei à conclusão do formato da Terra, né? Que não é como nos contaram. Então, isso foi uma coisa também que teve uma grande influência do Alexandre e me ajudou então a me tornar um soldado do Altíssimo, né? Como ele chama, seguir o caminho de campeão, se tornar um alfa, né? O que para alguns pode ser engraçado, mas... E querendo ou não é engraçado, mas é verdade também. Então, a ele, o que eu tenho para falar? Apenas gratidão, apenas força e honra e, como ele sempre diz também, Xandão forever, né? E que mais? Simplesmente uma coisa que eu gostaria de falar. As lives nos últimos anos, infelizmente, deram uma caída no nível e, na verdade, nos últimos tempos ela melhorou muito na qualidade. O único problema foi a questão do chat, as pessoas falando muito e muitos NPCs ali, muitas pessoas que já tiveram as suas cabeças corroídas pela perversidade, pela cananeia que eles fazem, né? Então, assim, os caras falando muita besteira no chat. E eu só gostaria de lembrar que nós, no dia do juízo, iremos responder por cada palavra torpe que nós falamos. Então, acho que falta temor de Deus em muita rapaziada ali para parar de falar besteira, cara. É nojento o pensamento de algumas pessoas e é triste porque acaba atrapalhando a live e quando a gente está sendo edificado ali, acaba que, querendo ou não, o nosso cérebro absorve as informações, mesmo que subconscientemente. Então, eu me sinto mal tendo que ouvir determinadas coisas que são faladas, né? Agora, em relação aos palavrões da live, eu entendo, né, ele falar palavrões e nem julgo, mas eu diria o seguinte: quando eu estiver na frente, no dia do julgamento, na frente do Criador, eu vou querer estar o mais correto possível. E tem muitos pecados que são difíceis da gente parar de fazer, ou principalmente quando se trata da questão de ser paciente, de dar amor para as pessoas. Então tem muitas coisas que são difíceis, mas nós não podemos nos conformar, porque o Messias simplesmente falou: sede santos como eu sou santo. Então assim, cara, não se conforme com essa questão dos palavrões, para de falar, se possível, né? Ou tenta melhorar, não se conforme com isso. Mas eu não quero ser chato aqui, ficar falando o que os outros têm que fazer. Essa é somente a minha percepção e de que o correto seria tentar diminuir os palavrões, né? Mas fora isso, cara, só gratidão mesmo. Simplesmente foi uma pessoa que impactou muito a minha vida, assim como o Gabriel Breyer, só que eu diria que muito mais. É a pessoa, juntamente com o Rômulo, que eu mais sou grato, que eu mais aprendi pela internet. Maior inspiração que eu tenho é de uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, né? Então, assim, este foi o vídeo de agradecimento. Só para finalizar aqui, né? Eu lembrei quando eu estava gravando desse vídeo das palavras que ele falava, né? Brabíssimo. Eu lembro que eu aderi a esse vocabulário. O pessoal achava muito engraçado. Vai tomando. E lembrei também que o título da live, né?
Era alguma coisa nesse sentido. 46 centímetros de braço, 190 de QI e Yahusha. E nessa época eu não entendia o que era o Yahusha, né? E quando as pessoas perguntavam, ele falava: vocês ainda não estão prontos para isso, mas um dia vocês vão estar, um dia vocês vão saber. E aí, alguns anos depois, eu conheci o Rômulo, entendi, né, a questão da visão deles que eles têm sobre o nome do Messias, o que após muita oração eu acabei mudando um pouco de ideia, eu acabei voltando para o Jesus mesmo, ou Yeshua, porque eu não sentia paz. Mas, enfim, de toda forma, acabei descobrindo então o que é o famoso Yahusha, né, que ele falava. Então é isso, meus irmãos. O apocalipse só vai acontecer para os perdedores. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Espero que ele chegue no Alexandre, porque realmente eu sou muito grato a ele por todos os ensinamentos ao longo de todos esses anos. Então é isso, meus irmãos. Até a próxima. Valeu, falou!